garoto humano se viu em uma luta feroz, mordido por uma besta enquanto defendia bravamente uma garota alienígena ferida, filha do chefe alienígena. O Palácio Real de Etória brilhava como um diamante contra o fundo do céu âmbar, suas torres cristalinas se estendendo em direção às estrelas gêmeas que lançavam um crepúsculo perpétuo sobre este mundo extraordinário. Atrás das grandes paredes de seu castelo, a princesa Elia, de 12 anos, da Casa Vaden, caminhava ansiosamente em seus aposentos. Sua radiante pele azul brilhava à luz a cada passo inquieto que dava. Mais um dia confinada dentro dessas paredes, murmurou para si mesma, seus grandes olhos de safira olhando com desejo para o mundo do lado de fora de sua janela. Os jardins reais se estendiam graciosamente em direção às muralhas da cidade, além das quais se encontrava uma vasta selva, indomada, inexplorada e estritamente proibida. Os dedos delicados de Elia dançavam sobre os intrincados padrões de prata que adornavam seu vestido, cada toque um sussurro de elegância e mistério. A insígnia tradicional da Casa Vaden, a família mais formidável de toda a Etória, sentia-se cada vez mais pesada em seus ombros a cada dia que passava. Com apenas 14 ciclos, ela estava à beira de seu treinamento real, mas ainda era jovem demais para sair além dos muros do palácio sem um acompanhante. Só uma vez, ela sussurrou, seu cabelo branco como a neve caindo sobre o rosto enquanto se apoiava na janela. Só uma vez. Eu quero ver o que há além. Com a mente decidida, ela colocou uma capa simples sobre suas vestes reais e partiu pelas passagens secretas que havia descoberto durante anos de curiosa exploração. Os guardas permaneceram alheios à pequena figura azul que se movia entre as sombras, e antes que muito tempo passasse, ela havia escapado além das muralhas do palácio, com o coração acelerado de excitação. A floresta que se estendia além da cidade era um mundo à parte dos jardins meticulosamente cuidados aos quais estava acostumada. Plantas estranhas brilhavam com uma bioluminescência encantadora, enquanto criaturas que ela só havia vislumbrado em hologramas flutuavam brincalhonas entre a folhagem vibrante. Elia se viu atraída cada vez mais para dentro desse mundo hipnotizante, cativada pela beleza indomada que a envolvia. Não foi até que horas tivessem se passado que ela finalmente se deu conta de quão longe havia vagado. Os filhos dos gêmeos estavam descendo mais fundo na floresta, suas figuras projetando sombras alongadas que dançavam entre as árvores. Uma sensação crescente de inquietação se instalou nela, à medida que sons desconhecidos começaram a ressoar através da escuridão que se aproximava. De repente, ela ouviu um baixo e ruidoso rosnado que fez um frio percorrer suas veias. Enquanto Elia se virava lentamente, encontrou-se encarando os olhos de uma besta colossal. Seus 6 olhos penetrantes se fixaram nela com um brilho predatório. O Gnargot, o predador mais temido da selva de Elia, havia captado seu cheiro. Com o coração acelerado, ela começou a recuar cautelosamente. Mas antes que pudesse escapar, a criatura avançou. Ela soltou um grito agudo, tropeçando para trás enquanto suas enormes garras rasgavam seu vestido, deixando cortes superficiais em sua pele azul. De repente, um grito de batalha irrompeu do nada, cru e primal, inconfundivelmente humano. Uma figura esguia saltou entre Elia e a besta, revelando um garoto que parecia não ter mais idade do que ela. Ele brandia uma lança rudimentar, e seu cabelo castanho, adornado com um emaranhado de suor, grudava em sua testa. A armadura de batalha que ele usava, claramente recuperada dos restos de um antigo naufrágio humano, pendia solta em seu corpo esguio, conferindo-lhe um ar de determinação e vulnerabilidade. "Corra!" ele gritou, com o olhar fixo firmemente no Gnargot. "De volta à cidade!" A besta soltou um rugido furioso, avançando contra esse desafiador inesperado. Com uma agilidade notável, o garoto humano desviou do ataque da criatura e cravou sua lança profundamente em seu flanco. O Gnargot soltou um uivo arrepiante, suas enormes mandíbulas avançando em direção ao braço do menino. Elia assistiu horrorizada enquanto aqueles dentes monstruosos perfuravam a carne humana. Sangue, um vermelho vívido, diferente do índigo de seu povo, respingou pelo chão da floresta, pintando uma cena macabra.
O menino manteve sua posição, recusando-se a recuar. Com um gemido de dor, ele cravou a lança mais fundo, forçando a besta a soltá-lo. Eu disse para correr. Ele gritou mais uma vez, sua voz tensa de agonia. Desta vez, ele a obedeceu, mas não antes de agarrar a mão livre do garoto. Juntos, eles correram pela floresta, o Gnargot, ferido, o seguindo com uma determinação inabalável. Enquanto navegavam pelas árvores densas, as muralhas da cidade surgiram à distância, e o coração de Elia pulou ao avistar os guardas reais patrulhando diligentemente o perímetro. Ajuda! Ela gritou, sua voz real ressoando com a autoridade inata que lhe pertencia desde o nascimento. Os guardas entraram em ação, avançando com suas armas de energia prontas. Diante de números esmagadores, o Gnargot soltou um último rugido frustrado antes de recuar para as profundezas da floresta. Dentro do abraço protetor das muralhas da cidade, Elia finalmente enfrentou seu salvador. O garoto humano balançava instavelmente sobre os pés, com sangue escorrendo de profundas feridas de perfuração em seus braços esguios. Seus olhos, de um verde marcante que contrastava fortemente com sua pele bronzeada pelo sol, estavam turvados de dor, mas mantinham uma feroz resistência. Você está machucado, ela disse, suas mãos tremendo enquanto se estendia para ele. Eu já tive pior, ele respondeu, mas o tremor em sua voz revelou a verdade por trás de suas palavras. Você deveria ser mais cuidadosa, princesa. Os olhos de Elia se arregalaram de surpresa. Como você, todos reconhecem a garota de pele azul e cabelo branco como a princesa, ele disse, um leve sorriso surgindo em seus lábios. Não muitos da sua espécie se aventuram além das paredes do palácio. Antes que ela pudesse responder, os guardas se aproximaram ao redor deles. Suas expressões se transformaram de preocupação para suspeita, enquanto observavam o garoto humano. Princesa Elia, sentimos sua falta no palácio, comentou o capitão, seu tom deliberadamente neutro. E parece que você trouxe um convidado com você. Ele salvou minha vida, Elia proclamou, erguendo-se com determinação. Ele lutou contra um Nargat para me proteger. Os guardas trocaram olhares incertos, claramente sem saber como lidar com uma criança humana que aparentemente veio em socorro de sua princesa. Qual é o seu nome, garoto? O capitão indagou, sua voz firme, mas autoritária. Finn, ele respondeu, fazendo uma careta enquanto lutava para estancar o sangramento de seu braço. Apenas Finn, ele acrescentou, sua voz mal acima de um sussurro. Ele precisa de atendimento médico. Elia insistiu, sua preocupação evidente em seu tom. E meu pai deve saber o que ele fez por mim hoje. Ela insistiu, seus olhos suplicando por compreensão. O capitão acenou com a cabeça, embora com alguma relutância. Muito bem, princesa. Vamos acompanhá-las até o palácio. Enquanto atravessavam as movimentadas ruas da cidade, Elia não pôde deixar de notar a fascinação de olhos arregalados de Finn. Seu olhar passeava de um edifício impressionante a outro, absorvendo a arquitetura desconhecida com uma admiração que era impossível de esconder. Apesar de suas lesões, havia uma resiliência notável nele que a cativava. Onde estão seus pais? Ela perguntou suavemente. A expressão de Finn escureceu. Eu não tenho nenhum. Pelo menos não mais. O acidente os tirou de mim há 3 anos. Estive sozinho desde então. O acidente? Você quer dizer que os humanos realmente pisaram em Etória antes? Finn respondeu com um sorriso irônico, tingido de amargura. Não é exatamente uma visita quando você não pode sair. Nossa nave apresentou uma falha, e eu fui a única que conseguiu sair viva. Elia sentiu uma profunda dor em seu coração por ele. Você esteve completamente sozinha na selva todo esse tempo? Ela perguntou, sua voz tingida de preocupação. Finn simplesmente deu de ombros com o ombro não ferido. Você se adapta ou morre, ele respondeu, ecoando as palavras de seu pai. À medida que se aproximavam dos portões do palácio, Elia avistou seu pai esperando por eles. Sua silhueta imponente preenchia a enorme entrada. O chefe Talon da casa Vaden, o governante de Elia, lançou um olhar severo sobre sua filha. No entanto, sua expressão suavizou-se ao perceber a visão de suas roupas rasgadas e os arranhões que marcavam sua pele. Então, seu olhar pousou em Finn,
e uma expressão enigmática passou por suas feições majestosas. A presença formidável do chefe Talon pairava sobre o hall de entrada do palácio, projetando uma longa sombra que parecia envolver o espaço. Seus olhos profundos e contemplativos examinavam o garoto humano com uma intensidade penetrante, fazendo até os guardas reais se mexerem desconfortavelmente em seus postos. O silêncio persistiu, tornando-se mais pesado até que Elia não pôde mais suportá-lo. "Pai", ela disse, dando um passo à frente. "Este humano salvou minha vida. Ele enfrentou um Nargat armado apenas com um espírito rudimentar para me proteger." Os olhos da Tailândia se voltaram para sua filha, a curiosidade e a preocupação se misturando em sua expressão. Seu semblante suavizou-se ligeiramente. "E por que, minha filha, você estava fora das muralhas da cidade sem um acompanhante?" A pele azul de Elia corou de vergonha. "Eu queria explorar." "Foi tolo, pai. Eu percebo isso agora." O olhar do chefe se voltou novamente para Finn, que permanecia resoluto apesar de seus ferimentos, encarando os olhos de Elia e dos governantes sem um pingo de medo. "Você possui uma grande coragem, criança humana", comentou o chefe. "Poucos de nossos guerreiros ousariam confrontar um Nargat armado com armas tão rudimentares. Eu agi como qualquer um agiria na minha posição." A voz de Finn permaneceu firme, embora a dor em seus olhos fosse inconfundível. Um murmúrio percorreu os oficiais da corte reunidos, sua surpresa palpável. Era sem precedentes que um humano falasse tão diretamente com seu governante. "Não era qualquer um", Tailon corrigiu. "Agora diga-me, qual é o seu nome e linhagem?" "Meu nome é Finn", ele respondeu. "Meus pais eram ambos médicos, Marcus e Dra. Helena Reeves. Nosso navio de pesquisa caiu aqui há 3 anos e eu sou o único sobrevivente." Os olhos de Talon se arregalaram levemente ao recordar a nave humana que havia caído nos territórios orientais. "Enviamos equipes de busca, mas tudo o que encontramos foi destroços. Eu me afastei do caos", Finn explicou, sua voz plana e sem emoção. "Aprendi a sobreviver. Construí um abrigo perto do local do acidente e recuperei o que pude. Por 3 anos. Sozinho." A voz do chefe estava impregnada de descrença. "Os humanos são adaptáveis", respondeu Finn de forma direta. Enquanto a Tailândia descia os degraus, ele se aproximou de Finn com passos deliberados e medidos. O tribunal assistiu em silêncio atônito, seu governante circulando em torno do garoto humano como se ele fosse um artefato raro a ser examinado e compreendido. "Você está ferido", observou Tailon, seus olhos fixos no sangue que continuava a escorrer das marcas de mordida do Nargath. "Não é nada", Finn insistiu, embora ele balançasse levemente nos pés, traindo sua bravata. O pai Ilha interveio, sua voz firme e inabalável. "Ele precisa de atendimento médico. A mordida do Nargat." "Sim, de fato." A Tailândia sinalizou para seu curandeiro pessoal, que rapidamente se apressou. "Atenda às suas feridas", ele ordenou. À medida que o curandeiro se aproximava, equipado com um scanner médico, Finn sentiu uma onda de tensão. Sua mão, instintivamente, se deslocou para a faca rudimentar pendurada em seu cinto. "Está tudo bem", Ilha o tranquilizou. "Eles estão aqui apenas para te ajudar." Finn sentiu uma leve onda de alívio percorrer seu corpo enquanto deixava o curandeiro avaliar suas lesões. O scanner ganhou vida, emitindo imagens holográficas que revelavam a extensão dos danos ocultos sob sua pele. "O veneno já entrou em sua corrente sanguínea", relatou o curandeiro, com uma mistura de preocupação e intriga na voz. "Mas sua fisiologia é realmente fascinante. Seu corpo já está trabalhando para neutralizar as toxinas. Nunca encontrei nada parecido com isso antes." Finn fez uma careta enquanto o curandeiro aplicava cuidadosamente um gel regenerativo em suas feridas. "Os humanos têm sistemas imunológicos notavelmente robustos", ele explicou, tentando se concentrar nas palavras do curandeiro apesar da dor. "Meu pai me apresentou ao mundo do veneno de Nargath, e eu venho gradualmente construindo minha imunidade ao tomar pequenas doses." Enquanto eu falava, a expressão de Tailon se transformou de curiosidade em um respeito crescente. "Você se expôs intencionalmente a um dos nossos venenos mais letais", ele comentou, com um toque de admiração na voz. "O conhecimento é sobrevivência", respondeu Finn.
O chefe se virou, caminhando pelo corredor com as mãos entrelaçadas atrás das costas. O tribunal prendeu a respiração em tenso silêncio, cada olhar fixo nas deliberações de seu governante. Finalmente, Tai Lung se virou para encará-lo. Então, para onde você irá agora, fim da terra? O garoto deu de ombros com o ombro não ferido, um leve toque de incerteza em seus olhos. De volta ao meu abrigo, suponho. Mas então Tai Lung continuou. E se eu lhe oferecesse outra opção? A respiração de Ilha ficou presa em sua garganta. Certamente, seu pai não poderia estar contemplando isso. Que opção? Finn perguntou cautelosamente. Você salvou minha filha com grande risco pessoal. Você conseguiu sobreviver sozinho em um território hostil que até nossos guerreiros mais experientes consideram intimidador. Sua inteligência, engenhosidade e coragem superam em muito sua idade. A voz de Tai Lung ressoou pelo salão, uma declaração poderosa que não deveria ser desperdiçada na selva. O tribunal zumbia com sussurros, uma onda de intriga lavando sobre os nobres reunidos. O coração de Ilha disparou, aceso por um lampejo de esperança inesperada. Proponho adotá-lo na casa Vaden, declarou ele, suas palavras pairando no ar como uma promessa. Tai Lung declarou sua intenção de criá-lo como meu filho, ao lado da minha filha. Os murmúrios rapidamente se transformaram em exclamações altas. Vários oficiais do tribunal avançaram para expressar suas objeções, mas ficaram em silêncio ao ver a mão autoritária de Tai Lung levantada em comando. Chefe, aventou o conselheiro mais sênior. Com todo o respeito, isso é sem precedentes. Um humano como parte da Casa Real. Muitas coisas são consideradas sem precedentes até que realmente aconteçam, respondeu Tai Lung suavemente. O universo se desdobra através de ações extraordinárias. No entanto, as ramificações políticas serão abordadas, concluiu Tai Lung com convicção. Este garoto garantiu seu lugar entre nós não por nascimento, mas por suas ações. Não é essa a essência de nossas próprias tradições? O conselheiro inclinou a cabeça com um toque de relutância. Como desejar, chefe. Tai Lung então voltou sua atenção para Finn, que estava ali, paralisado em um estado de choque. A escolha é sua, Finn da Terra, continuou Tai Lung com a voz firme. Você pode se retirar de volta à sua solidão, ou pode abraçar um novo caminho e se juntar à nossa casa como meu filho. Finn olhou entre Tai Lung e Ilha, cujos olhos de safira brilhavam com uma empolgação mal contida. Pela primeira vez desde que entrou no palácio, um lampejo de incerteza cruzou seu rosto. Por quê? Ele perguntou, sua voz firme, mas curiosa. Tai Lung sorriu, uma expressão rara que suavizou seus traços geralmente severos. Porque a coragem merece ser reconhecida, o talento merece ser cultivado, e toda criança merece uma família amorosa. Ele fez uma pausa. E porque eu acredito que você está destinado a coisas muito maiores do que apenas a sobrevivência, Finn engoliu em seco, piscando rapidamente. Aceito com prazer sua oferta, chefe Tai Lung. Tai Lung colocou suavemente as mãos nos ombros de Finn, tomando cuidado para não agravar suas lesões. A partir de hoje, você será conhecido como Finn Vaden, filho da casa Vaden, e o herdeiro de suas tradições preciosas. Ilia não conseguia mais conter sua empolgação. Ela correu para a frente e envolveu Finn com os braços de tal forma que ele soltou um gemido de dor. Sinto muito, ela exclamou, rapidamente se afastando com um sorriso apologético. Mas você vai ser meu irmão. Meio-irmão, Finn corrigiu, um pequeno sorriso finalmente rompendo sua expressão estoica. Ilia acenou com a mão de forma desdenhosa. Oh, eu tenho tanto para te mostrar. As bibliotecas, os jardins, os campos de treinamento, há tanto para explorar. Talvez Talon interveio suavemente. Devêssemos deixar Finn descansar e se recuperar primeiro. Haverá muito tempo para exploração depois. À medida que a corte começava a se dispersar, ainda agitada com a notícia chocante, Talon conduziu sua família recém-ampliada em direção aos aposentos reais privados. Finn caminhou ao lado dele, sua postura lentamente se relaxando à medida que o peso de sua nova realidade começava a se instalar. Você não vai se arrepender dessa decisão, chefe Talon, ele disse suavemente. Eu sei que não vou. Talon respondeu com confiança. E por favor, quando estivermos a sós,
Você pode me chamar de pai. Pela primeira vez desde que entrou no palácio, a compostura de Finn se despedaçou. Uma lágrima solitária escorreu por sua bochecha, apenas para ser rapidamente enxugada. Obrigado, pai. A arena de treinamento ressoava com o choque agudo das lâminas de energia e os sons de esforço. Duas figuras se moviam em perfeita harmonia, suas armas esculpindo arcos brilhantes pelo ar. No calor da batalha, um lutador se destacou. Talon, um guerreiro formidável com um corpo musculoso, pele bronzeada e cabelo castanho. Ele desviou habilidosamente de um golpe de seu oponente, um impressionante guerreiro de pele azul cuja longa cabelo branco como a neve brilhava como prata líquida a cada movimento. Você está sinalizando seus ataques novamente, Alayah, comentou Finn, um sorriso provocador puxando os cantos de sua boca. Estou? Em um instante ela fingiu ir para a esquerda antes de girar para a direita com uma velocidade de tirar o fôlego, sua lâmina parando a poucos centímetros da garganta de Finn. Ou estou apenas permitindo que você acredite nisso? Por um instante, eles permaneceram congelados naquele momento, seus olhos presos em um olhar intenso. Aos 22 anos, Finn Vaden havia abraçado completamente sua herança humana, e a transformação era notável. O que antes era um garoto magro havia se transformado em um homem de presença marcante, seu físico esculpido por anos de treinamento rigoroso em combate sob uma disciplina estrita. As cicatrizes em seus braços, remanescentes da mordida do Nargath, haviam se transformado em linhas prateadas que, em vez de detratar sua aparência, pareciam realçá-la. Enquanto isso, Alayah, agora com 24 anos, havia se transformado na mulher mais cobiçada do reino. Sua pele azul real brilhava com uma luz interior, e seus movimentos graciosos exalavam tanto poder quanto elegância. Eu me rendo, declarou Finn, fazendo uma reverência de brincadeira enquanto se afastava da lâmina dela. Como deveria, Alayah respondeu, desativando sua arma com um gesto elegante. Está 3 partidas a 2, e isso significa que você está de serviço de refrescos. Enquanto caminhavam lado a lado em direção à borda da arena de treinamento, seus ombros ocasionalmente se roçavam, enviando uma faísca de consciência percorrendo entre eles. Uma década de experiências compartilhadas forjou um vínculo que transcendia rótulos fáceis. Eles eram família, embora não por sangue, amigos, mas havia uma intensidade na conexão deles que ia mais fundo. Amanhã, o Festival do Solstício começaria, marcando um novo capítulo em suas vidas entrelaçadas. Alayah disse de forma despreocupada enquanto aceitava uma toalha de um atendente. O pai espera que nós dois estejamos na cerimônia de abertura. Claro, respondeu Finn, enxugando o suor da testa. Embora eu tenha a sensação de que estarei ocupado afastando mais uma rodada de propostas de casamento das casas nobres. A risada de Alayah tinha uma qualidade aguda e frágil. Pobre Finn. O solteiro mais cobiçado da autoridade, era incansavelmente perseguido por todas as famílias com uma filha em idade de casar. E ainda assim, quem era ela para julgar? Quantos pretendentes o chefe Tail havia dispensado apenas neste mês? 17, ela confessou, sua expressão se contorcendo em uma grimace, cada um mais pomposo que o anterior. Enquanto navegavam pelos grandes salões do palácio, um silêncio confortável os envolvia. Servos e nobres se curvavam respeitosamente ao passar, suas cabeças se inclinando em reconhecimento à presença real. Finn não pôde deixar de notar os olhares desaprovadores ocasionais dos membros mais conservadores da corte. Mesmo após uma década, alguns ainda viam o humano entre eles com uma desconfiança persistente. Isso o fez questionar. Será que eles alguma vez refletem sobre seus preconceitos? Ao entrarem nos serenos limites dos jardins reais privados, Alayah de repente fez uma pergunta que pairou no ar. Ela estava perguntando sobre casamento, a busca por um parceiro, a perspectiva de começar uma família. O ritmo de Finn vacilou ligeiramente, uma mudança quase imperceptível. Ele frequentemente se via contemplando esses tópicos, mas a verdade era que era complicado. É porque você é humano? Ele refletiu, sentado em um banco de pedra sob uma árvore florida, suas flores liberando uma fragrância sutil e intoxicante.
A verdade era que não havia exatamente muitos humanos em posições de autoridade para escolher. Alia se acomodou ao lado dele, sua proximidade desafiando os rígidos limites do protocolo. E se houvesse, você escolheria um de sua própria espécie? A pergunta pairou no ar, pesada com implicações não ditas. Finn hesitou, contemplando o peso da pergunta. Eu não sei, admitiu honestamente. Passei mais da minha vida entre autorianos do que entre humanos. Há momentos em que esqueço que sou diferente, até que vejo um vislumbre do meu reflexo. A mão de Alia moveu-se suavemente para cobrir a minha, seus dedos azuis se destacando vividamente contra a minha pele. Você não é diferente de mim, ela disse suavemente. Você é apenas Finn. Ele se virou para encará-la, de repente cativado pela maneira como a luz âmbar do jardim dançava em seus traços. Acentuava a delicada curva de sua bochecha e a plenitude de seus lábios. Nesse momento, a princesa Alia foi interrompida pela chegada apressada do príncipe Finn, um mensageiro real que entrou correndo no jardim, fazendo uma rápida reverência em reconhecimento. O chefe da Tailândia solicita sua presença imediata na Câmara do Conselho. O momento pairou no ar, pesado de expectativa. Finn se levantou, sua expressão se transformando na fachada calma que ele reservava para assuntos oficiais. Ele mencionou o motivo. Uma delegação da Confederação Maivik chegou, Sua Alteza. Os olhos de Alia se arregalaram de surpresa. Os Maiviks não enviam representantes há mais de um século. Não devemos fazer o pai esperar, disse Finn, já se dirigindo para o palácio. Enquanto corriam pelos corredores movimentados, Alia de repente agarrou o braço de Finn. Continuaremos nossa conversa mais tarde, ela sussurrou, sua voz baixa e impregnada de um toque de urgência que fez o coração de Finn disparar. Sim, ele respondeu, sua concordância mal escapando de seus lábios. Nós iremos. A Câmara do Conselho zumbia com uma tensão palpável à medida que eles entravam. O chefe Tailândia estava sentado regamente em seu trono cerimonial, sua expressão solene enquanto conversava com 3 figuras altas e magras. A pele cinza deles parecia absorver a luz ao redor, emitindo uma aura estranha que intensificava a atmosfera na sala. Os delegados Maivik voltaram sua atenção quando Finn e Alia entraram na sala. Seus olhos brancos, sem pupilas, se arregalaram ligeiramente ao avistar os humanos. Ah, meus filhos, disse Tailin, gesticulando para que se aproximassem. Embaixador Net, permita-me apresentar a princesa Alia e o príncipe Finn da casa Vaiden. O líder, Maivik, inclinou a cabeça em um sutil gesto de respeito. A beleza da princesa é tão celebrada quanto sua sabedoria, ele comentou, sua voz lembrando folhas secas farfalhando ao vento. Seu olhar então se deteve em Finn. E você, príncipe humano, carrega uma reputação que o precede. O embaixador Finn respondeu com uma reverência respeitosa. A Turia estende uma calorosa recepção à Confederação Maivik. Net, no entanto, interveio com um tom que insinuava implicações mais profundas. De fato, trazemos notícias que afetam todos os mundos neste setor, incluindo sua nova casa adotada. Tailan sinalizou para que todos tomassem seus assentos, uma sensação de urgência pairando no ar. O embaixador chegou com notícias perturbadoras. Houve um aumento na atividade de Krill perto da nebulosa Vale. Finn sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao mencionar os Krill. Esses conquistadores insetoides eram o material dos pesadelos, assombrando os cantos mais sombrios de sua imaginação. Mesmo nas histórias que ouvira quando criança na Terra, as naves colmeia eram notórias por devorar tudo em seu caminho, deixando para trás nada além de remanescentes desolados de planetas outrora prósperos. Eles romperam a linha de defesa Carolon, continuou Net. E 3 sistemas já sucumbiram. Nossas projeções indicam que eles chegarão ao espaço Torian em 6 ciclos lunares. 6 ciclos. Elias manteve uma postura calma, mas Finn podia sentir a tensão subjacente em sua voz. Isso é pouco tempo para nós fortalecermos nossas defesas. A Confederação está propondo uma aliança, Net anunciou, sua voz firme. Com nossas forças combinadas, temos uma chance muito melhor contra a enxame de Krill. Finn, no entanto, não pôde deixar de questionar as implicações. A que custo?
Ele perguntou, seu tom cauteloso. Suas palavras lhe renderam um olhar afiado de um dos outros delegados Maivik, que claramente desaprovava seu ceticismo. A boca sem lábios do embaixador Neth formou o que poderia quase ser interpretado como um sorriso. Ele era surpreendentemente perceptivo para um humano. De fato, haveria condições anexadas à nossa assistência. À medida que a conversa diplomática se desenrolava, Finn sentiu a mão de Elias deslizar por baixo da mesa para encontrar a sua. Seus dedos entrelaçados, escondidos do olhar dos outros. O que quer que estivesse florescendo entre eles, teria que ser colocado em espera. Uma ameaça muito maior se aproximava no horizonte, uma que desafiaria não apenas os sentimentos que tinham um pelo outro, mas também a própria sobrevivência de seu mundo. De jeito nenhum. A voz de Finn reverberou pelas opulentas câmaras reais, seus punhos batendo contra a mesa intricadamente esculpida. Você não pode estar seriamente considerando isso, pai. O chefe Talon, no entanto, permaneceu inabalável, seu rosto azul desgastado não revelando nada da turbulência que fervilhava por dentro. A proposta de Maivik promete proteção para nosso povo, mas vem a um alto preço pela liberdade de Elias. Finn caminhava pela sala como um predador enjaulado. Sua agitação era palpável. Eles pretendiam casar o filho de seu alto comandante para solidificar a aliança, mas isso estava longe de ser diplomático. É extorsão, disse Talon, com a voz firme. Essa é a natureza da política interestelar. Durante milênios, uniões entre casas reais têm sido a base da paz. Alia, que havia estado observando silenciosamente a troca acalorada, finalmente quebrou seu silêncio. Quais são os termos desse acordo? O embaixador Neth, posicionado perto da entrada da câmara, avançou, um sorriso sutil nos lábios. A princesa Alia seria unida ao herdeiro do comandante Vex, Serran. A cerimônia estava marcada para acontecer antes do próximo alinhamento lunar. Em apenas 14 dias, o olhar incrédulo de Finn oscilava entre Neth e Talon. 14 dias. É mau tempo suficiente para preparativos adequados, quanto mais para uma consideração cuidadosa. O Krell não vai pausar para nossas deliberações. Neth respondeu com um frio na voz. A cada dia, eles se aproximam mais de suas fronteiras. Alia se levantou com uma elegância poise, sua postura régia escondendo a turbulência interna que Finn podia sentir que ela estava vivenciando. Eu gostaria de falar com meu pai e meu irmão em particular. Embaixador, ela afirmou com firmeza. Neth fez uma reverência respeitosa, mas o olhar de seu pupilo permaneceu fixo em Finn, como se estivesse pesando algo em sua mente. Claro, princesa. Aguardamos a sábia decisão de sua família. Assim que as portas da câmara se fecharam atrás da delegação Maivik, a calma de Alia começou a vacilar. Pai, deve haver outra maneira. Talon suspirou profundamente, o peso de seus muitos ciclos evidente em sua expressão cansada. A tecnologia dos Maivik supera em muito a nossa. Seus sistemas defensivos avançados podem ser o fator crucial que determina se vamos sobreviver ou enfrentar a extinção quando os Krell chegarem. Você realmente confia neles? Finn perguntou, seus instintos gritando avisos que ele não conseguia expressar em palavras. Havia algo sobre essa situação que parecia errado. É a sua intuição humana? Talon indagou, seu tom gentil, mas investigativo. Chame como quiser. Finn respondeu, com a incerteza pairando em sua voz. O timing parece quase perfeito demais. Justo quando a ameaça Krell surge, os Maviks aparecem, apresentando-se como nossos salvadores, mas a um custo, a ligação de nossa casa real a deles. Alia se aproximou de Finn, sua mão encontrando instintivamente a dele. Eu compartilho das preocupações de Finn, pai. Por que, após um século de isolamento, há de repente tanta urgência para este casamento? Talon observou seus filhos com uma expressão pensativa. Você levanta pontos válidos, mas não podemos ignorar a ameaça iminente representada pelo Krell. Se os Maviks são realmente honestos em sua abordagem, então eu gostaria de aprofundar na proposta do Finn, que ele sugeriu. Dê-me 3 dias para verificar suas alegações antes de fazermos qualquer compromisso. Talon levantou uma sobrancelha. E como você planeja fazer isso?
O antigo observatório aninhado nas montanhas do leste guardava um poder secreto. Seus scanners de longo alcance eram capazes de detectar a atividade Krell, especialmente se estivessem tão próximos quanto o Mavic afirmava. Talon acenou pensativamente, reconhecendo a sabedoria nessa precaução. Muito bem, disse ele, você tem 3 dias. Enquanto isso, continuaremos com as negociações, mantendo nossos compromissos flexíveis. Ao saírem das câmaras reais, Alia de repente puxou Finn para uma alcova isolada. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que o deixou momentaneamente sem fôlego. Eu não vou me casar com a Sarah. Ela sussurrou ferozmente. Não quando eu acabei de começar a entender o que realmente quero. Finn sentiu seu coração disparar, batendo contra suas costelas. Alia, não deveríamos. Ele começou, mas ela o interrompeu. Não deveria o quê? Falar a verdade que paira entre nós há anos? Os dedos azuis e frios dela deslizaram ao longo do contorno de sua mandíbula. Não estamos ligados pelo sangue, Finn, ela sussurrou. A única coisa que nos separa é a convenção. Ele fez uma pausa por um momento, então acrescentou. E política. Ainda assim, ele não fez nenhum esforço para se afastar de seu toque suave. Se você recusar a aliança Mavic, simplesmente buscaremos outro caminho para superar os Krell, declarou ela, sua determinação inabalável. Eu me recuso a sacrificar minha felicidade, nossa felicidade, com base nas afirmações do embaixador Net. Finn ansiava por puxá-la para seu abraço, para finalmente confessar os sentimentos que manteve escondidos por tanto tempo. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Em vez disso, ele se preparou para se concentrar no perigo iminente à frente. Estou saindo para o observatório ao amanhecer, declarou ele. Se eu conseguir provar que os Mavics estão mentindo sobre o Krell. Ela interrompeu, sua voz impregnada de ceticismo. E então, que diferença isso faria para nós? A pergunta pairou no ar, repleta de potencial. Finn respirou fundo, tentando se controlar. Ele sabia que a resposta alteraria tudo. Naquela noite, inquieto e incapaz de encontrar sono, Finn se viu vagando pelos jardins do palácio. As 2 luas da autoridade banhavam a flora exótica em um brilho azul prateado, sua luz projetando sombras brincalhonas que dançavam a cada leve brisa. Pensamentos perturbados, Príncipe Finn? Uma voz perguntou. Finn se virou para ver o embaixador Net saindo graciosamente de trás de um arbusto florido vibrante. A silhueta esbelta do Mavic estava estranhamente iluminada pela luz da lua. O embaixador Finn, com um toque de polidez forçada, observou que era tarde para discussões diplomáticas. No entanto, Neff se aproximou, entendendo que às vezes as conversas mais genuínas acontecem nas sombras. Que tipo de conversa honesta você tinha em mente? A boca sem lábios de Net se curvou em um sorriso astuto. Notei suas preocupações sobre a união proposta da princesa com Saren. Talvez pudéssemos explorar um arranjo alternativo. As suspeitas de Finn se acenderam. Que tipo de arranjo Neff estava insinuando? Um que poderia potencialmente beneficiar todos os envolvidos. Baixando a voz para um sussurro conspiratório, Neff continuou. Os Mavics realizaram estudos extensivos sobre humanos. Sua espécie possui características notáveis: adaptabilidade, resiliência, qualidades que podem ser inestimáveis na luta contra os Krell. Vamos direto ao ponto, embaixador. A voz era firme, mas medida. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Aqui está a situação. Sua colaboração em procedimentos científicos específicos poderia potencialmente poupar a princesa Alia de ter que fazer o sacrifício supremo. Finn sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Procedimentos científicos? O que isso implicava? Ele se preparou, esperando que não fosse nada muito invasivo. Net o tranquilizou com um elegante movimento de sua mão de dedos longos. Eram quase amostras de tecido, material genético. Por anos, a Confederação Mavic teorizou que a biologia humana poderia desbloquear os segredos de armas capazes de devastar as colmeias Krell. E se eu recusar? A expressão de Net se tornou fria, e ele reiterou. Então o termo original permanece. A autoridade da princesa Wed Saren
nos confere o dever de proteger, por mais limitada que essa proteção possa ser. Finn percebeu a ameaça subjacente nas palavras de Ned. Você fala como se sua proteção pudesse ser condicional, ele observou, com um toque de ceticismo na voz. Tudo no universo é condicional, Príncipe Finn, disse Ned, fazendo uma leve reverência. Eu o insto a considerar minha oferta. Partiremos em 3 dias, e espero sua resposta antes disso. Enquanto o embaixador deslizava graciosamente para longe, Finn ficou paralisado no lugar, sua mente correndo com pensamentos. O encontro solidificou suas suspeitas. O Mavic não podia ser confiável. Mas a traição deles estava restrita a meras manipulações políticas? Ou havia algo muito mais sinistro à espreita sob a superfície? Ele sabia que precisava se dirigir ao observatório. Se a ameaça Krell era genuína, Etória precisaria de aliados. No entanto, isso não poderia ocorrer à custa de entregar Ilha a um casamento político sem alegria, nem poderia significar sujeitar-se a se tornar um mero espécime em um laboratório Mavic. Por outro lado, se a ameaça fosse apenas uma fabricação, isso significaria que o Mavic havia chegado à Etoria com motivos ocultos que poderiam comprometer tudo e todos que Finn havia aprendido a valorizar. Seu caminho estava traçado. Ao amanhecer, ele embarcaria em sua jornada para o observatório. Mas antes que pudesse dar esse primeiro passo, havia alguém que ele precisava ver, alguém cujos olhos de safira haviam permanecido em seus sonhos por muito mais tempo do que ele estava disposto a admitir. Com um renovado senso de determinação, Finn seguiu em direção aos aposentos reais, onde os quartos de Ilha o aguardavam. Quaisquer que fossem os perigos que pudessem estar à frente, ele se sentia pronto para enfrentá-los, fortalecido pela verdade que finalmente havia compartilhado das profundezas de seu coração. Parado do lado de fora dos aposentos de Ilha, Finn podia sentir seu coração batendo forte em seu peito. O quartel estava silencioso e deserto na tranquilidade da hora tardia. A guarda do palácio estava a uma distância respeitosa, com a mão pronta para bater na porta. No entanto, ele hesitou, preso em um conflito entre dever e desejo. Sua luta interna foi abruptamente resolvida quando as portas se abriram, revelando uma visão em um simples vestido de noite prateado, que brilhava na luz ambiente como raios de lua líquida. Eu podia sentir que você estava aqui, ela disse suavemente. Sempre senti sua presença, mesmo quando éramos crianças. Estou indo embora ao amanhecer, Finn respondeu, sua voz carregada de emoção. O observatório, ela disse, compreendendo. Ela pegou a mão dele e o puxou suavemente para seus aposentos. As portas se fecharam atrás deles com um suave sussurro, envolvendo-os em um mundo de sua própria criação. No entanto, esta noite não estava focada na missão à frente, nos Mavics ou mesmo nos Krills. Em vez disso, suas câmaras eram iluminadas pelo suave brilho azul da flora bioluminescente que adornava as paredes, lançando uma luz sobrenatural sobre tudo. Finn havia visitado este lugar inúmeras vezes ao longo dos anos, mas nunca assim. Nunca com a tensão elétrica que agora estalava entre eles. Ned se aproximou de mim nos jardins, disse Finn, forçando-se a concentrar no perigo iminente. Ele apresentou uma alternativa ao seu casamento. Uma proposta inquietante. Eles desejam me estudar, aprofundar-se na minha biologia humana. Para a pesquisa de armas, ele afirmou, e os olhos de Ilha se arregalaram em descrença. Veja, eles nunca tiveram a intenção de uma aliança genuína. Quaisquer que sejam os planos deles para a Téria, envolvem tanto você quanto eu. Eu tenho ainda mais motivação para chegar ao observatório agora. Se eu puder demonstrar que a linha de Krill é real, mas não tão urgente quanto eles afirmam, podemos desvendar sua enganação. Ilha se aproximou, sua fragrância, uma mistura de flores que florescem à noite com um toque de algo distintamente dela, envolveu-o como um abraço reconfortante. Mas se você estiver certo sobre a traição deles, encontrará perigo no momento em que sair do palácio, ela o avisou. Ele encontrou o olhar dela com um meio sorriso, relembrando os inúmeros perigos que havia enfrentado antes. Eu já encontrei perigo antes. Ele a tranquilizou. Não como este, ela respondeu.
seus dedos traçando suavemente as cicatrizes desbotadas em seus braços, vestígios do ataque Nargat que os uniu uma década atrás. Uma batalha que eles lutaram juntos, não sozinhos. O toque suave dos dedos dela contra a pele dele acendeu uma onda de calor que percorreu seu corpo. O que você está insinuando? Que você não deveria ir sozinha? Os olhos safira dela se fixaram nos dele, irradiando uma determinação inabalável. Vamos enfrentar isso juntos. Ilha, não, ela respondeu, sua voz tremendo de emoção. Se algo acontecesse com você, você acha que eu conseguiria suportar? O pensamento de saber que eu poderia ter evitado isso é insuportável. Enquanto falava, sua mão se moveu suavemente para o peito dele, repousando sobre seu coração. Um apelo silencioso para que ele entendesse a profundidade de seus sentimentos. 10 anos atrás, você arriscou tudo para me salvar. Agora, deixe-me ficar ao seu lado. Finn gentilmente colocou a mão sobre a dela. Seu pai nunca permitiria isso, ele disse. Meu pai não precisa saber, pelo menos não até voltarmos com provas. A lógica era sólida, mas Finn sentia que sua hesitação ia além da mera lógica. Ele estava atormentado pelo medo de que, uma vez que cruzassem esse limiar, não haveria como voltar às fronteiras familiares que moldaram seu relacionamento nos últimos 10 anos. Como se percebesse a turbulência em sua mente, Ilha se aproximou ainda mais. Estou cansado de fingir, Finn. Você não está? A voz dele estava firme, mas carregada de emoção. Cansado de agir como se o que compartilhamos fosse apenas afeto familiar? Fomos criados como irmãos, mas parece ser muito mais do que isso. As palavras soaram vazias, até mesmo para seus próprios ouvidos. Mas nunca fomos apenas irmãos. Fomos. Os dedos dela traçaram suavemente o contorno de sua mandíbula. Um reconhecimento silencioso do vínculo que ia além de meros laços familiares. Naquele momento, os últimos vestígios da resistência de Finn desmoronaram. Ele a puxou para perto, uma mão segurando a parte de trás da cabeça dela enquanto seus lábios encontravam os dela, selando sua conexão não dita. O beijo começou hesitante, mas logo se transformou em uma paixão ardente e avassaladora. A pele dela, mais fria do que a de qualquer humano, criava um contraste impressionante contra seu calor. Quando finalmente se afastaram, ambos ofegantes, a pele radiante de Ilha havia se aprofundado em um tom de azul mais rico, o equivalente autoritário de um rubor. Eu quis fazer isso por anos, Finn confessou. Então por que você não fez? Ela perguntou, seus dedos entrelaçando-se em seu cabelo. Medo, dever e a compreensão de que querer você é complicado por 1000 realidades políticas. E agora, nada disso importava mais para mim. Ele a beijou novamente, desta vez com maior intensidade, enquanto se dirigiam para a cama dela. O que se desenrolou foi uma jornada cativante através dos contrastes dentro de suas semelhanças, uma exploração tanto da fisiologia alienígena quanto da humana entrelaçada por um desejo compartilhado. A união deles foi uma bela mistura de ternura e intensidade, uma culminação de anos repletos de desejos não expressos. Após o momento, eles estavam entrelaçados nos lençóis bagunçados, a cabeça de Ilha repousando contra o peito de Finn, enquanto ele traçava suavemente padrões ao longo da curva de sua coluna. Ela começou, a voz se perdendo. Diferente? Ele respondeu, um sorriso dançando em seus lábios. Ela soltou uma risada suave, um som cheio de intriga. Extraordinário. Todos os humanos são tão apaixonados? Ela perguntou, sua curiosidade despertada. Eu não saberia, ele admitiu, seu olhar firme. Você é a única mulher que eu realmente quis. Ela se apoiou em um cotovelo, seus olhos brilhando com uma nova admiração enquanto o estudava. Você entende o que isso significa para nós? Para a Etéria? O peso da situação delas a atingiu como uma onda gigante. Isso significa que temos uma motivação ainda mais forte para revelar a traição dos Mavic. Se eles realmente estão mentindo sobre o Krell, então um casamento político é completamente desnecessário, ela concluiu. Finalmente poderíamos estar juntos sem esconder. A expressão de Ilha se tornou séria,
enquanto ele ponderava a possibilidade de que os Krell realmente estivessem a caminho. Se esse for o caso, ele disse, enfrentaremos essa ameaça juntos, mas em nossos próprios termos, não através de suas manipulações. Conforme a noite avançava, eles dedicaram seu tempo a planejar a jornada para o observatório, entrelaçando momentos de redescoberta que aprofundaram sua conexão. Quando a primeira luz da manhã filtrou pelas janelas, eles se afastaram relutantemente um do outro, sabendo que era hora de se preparar para a partida. Encontre-me no posto e portão leste em 1 hora, disse Finn, vestindo seu traje de combate. Viajar leve nos ajudará a nos mover mais rápido, disse Ilia, já arrumando o essencial. Mas tenha cuidado. Os Mavics podem estar de olho em você. Deixe-os assistir. Finn respondeu, sua voz impregnada de uma determinação sombria. Eles logo aprenderão o que acontece quando ameaçam algo que um humano preza. Ele saiu silenciosamente de seus aposentos, movendo-se furtivamente em direção aos seus próprios quartos para reunir armas e suprimentos. O palácio estava apenas começando a ganhar vida, com servos e guardas trocando de funções nos momentos silenciosos antes que a corte despertasse de seu sono. Quando Finn virou uma esquina perto do arsenal, uma sombra deslizou para fora de uma alcova. Instintivamente, ele adotou uma postura defensiva, pronto para reagir. Mas sua tensão diminuiu quando reconheceu a figura à sua frente. Capitão Thorne, o guarda mais confiável de seu pai. Meu príncipe, disse Thorne suavemente. O chefe do talento solicita sua presença imediatamente. Trata-se da delegação Mavic. Os instintos de Finn se acenderam com urgência. O que aconteceu? Ele perguntou, sua voz tensa. Nossa nave secundária partiu durante a noite e estava escaneando equipamentos, respondeu Thorne, o peso da situação pairando no ar. Para onde você está indo? A expressão de Thorne era séria, quase ameaçadora. Para as montanhas do leste. O observatório. Finn sentiu uma onda de urgência. Os Mavics já estavam em movimento, seja para interceptá-lo, ou pior ainda, para eliminar qualquer evidência antes que ele pudesse descobri-la. Diga ao meu pai que estou a caminho, ele insistiu, sua mente correndo com pensamentos e possibilidades. Finn sentiu uma onda de urgência enquanto entrava nos aposentos de Ilia. Ele sabia que precisava avisá-lo para alterar seus planos. Qualquer que fosse o jogo que os Mavics estavam jogando, havia acabado de escalar para um nível mais perigoso. Precisamos mudar nossos planos. Ele sussurrou urgentemente, sua voz mal acima de um sussurro. Ela estava vestida com roupas práticas de expedição. Seu cabelo branco habilidosamente trançado em uma trança de guerreira. O que aconteceu? Ela perguntou, seus sentidos imediatamente em alerta máximo. O Mavic despachou uma nave para o observatório na noite passada. Veio a resposta. Eles estão tentando chegar lá antes de nós. Os olhos de Ilia se estreitaram com determinação. Então devemos agir rapidamente, declarou ele. O portão leste estará sob vigilância rigorosa. Finn interveio. E quanto aos túneis de manutenção? Eles se estendem além das muralhas da cidade. Ilia considerou isso por um momento. Sim. Podemos emergir perto da borda da floresta e, a partir daí, seguir em direção às montanhas. Eles reuniram seus suprimentos e rapidamente navegaram pelas passagens secretas do palácio. Rotas que haviam explorado quando crianças, imersos em elaborados jogos de furtividade e descoberta. Agora, essas mesmas habilidades poderiam significar a diferença entre a vida e a morte. Não apenas para eles mesmos, mas para todo o seu mundo. O chefe Talon estava na entrada do túnel. Sua expressão, uma mistura de gravidade e calma aceitação. O pai Ilia avançou, pronto para falar. Podemos explicar, ele começou, mas Talon rapidamente levantou a mão para silenciá-lo. Não há tempo para isso, disse firmemente. O capitão Thorne já me informou sobre tudo. Ele fixou o olhar em Finn, com um tom de urgência na voz. Você estava certo em ser suspeito. Nossos oficiais de inteligência interceptaram comunicações entre a nave Maverick e seu vessel principal. Eles não são o que afirmam ser. A expressão de Finn se endureceu. Colhedores biológicos, ele disse. O peso da revelação se instalando. Tudo está começando a fazer sentido. É por isso que Ned estava tão interessado em me estudar.
Os Mavics coletam material genético de várias espécies por toda a galáxia. Talon confirmou isso. E acontece que o DNA humano é especialmente valorizado por eles. Há algo notável sobre sua resposta imunológica adaptativa, particularmente a sua, Finn. O veneno Nargat que você suportou quando criança o tornou singularmente fascinante para eles. A mão de Ilia encontrou a de Finn, segurando-a firmemente. E quanto aos Krell? Eles são realmente reais? Talon respondeu com uma expressão sombria. Muito reais. Mas aqui está a reviravolta. Os Mavic não estão fugindo deles. Em vez disso, estão manipulando os Krell, usando-os como armas para enfraquecer seus alvos, antes de extrair o que desejam. Finn sentiu uma raiva fria borbulhando dentro dele. Eles pretendiam sacrificar uma Tória para o Krell, enquanto se apoderavam do que desejassem de nós. É exatamente por isso que você deve se dirigir ao observatório. Os Mavic permanecem alheios ao fato de que descobrimos sua verdadeira natureza. A nave de transporte deles está transportando equipamentos projetados para amplificar um sinal crucial, provavelmente aquele que guia as naves Colmeia Krell. Se conseguirmos interromper esse sinal, Ilia começou. Poderíamos potencialmente salvar não apenas Tória, mas incontáveis outros mundos que estão em seu caminho. Finn completou sua tarefa e Talon avançou, distribuindo pequenos dispositivos de comunicação para cada um deles. Estes estão criptografados para o nosso canal militar mais seguro, ele explicou. Assim que vocês chegarem ao observatório, entrem em contato comigo imediatamente. Manterei nossas forças em alerta, prontas para agir contra os Mavics. No entanto, devemos primeiro reunir provas irrefutáveis de sua traição antes que possamos tomar medidas sem comprometer as relações diplomáticas interestelares. A voz de Finn rompeu a tensão com uma pergunta. Mas e se estivermos muito atrasados? A resposta foi resoluta. Então você faz o que for necessário para interromper esse sinal. A voz de Talon adquiriu um tom de aço enquanto falava. O destino do nosso mundo depende disso. Ele envolveu os braços em torno de ambos, segurando-os perto por um breve momento. Cuidem-se, meus filhos. Voltem para mim em segurança. Os túneis de manutenção se erguiam à frente, estreitos e envoltos em escuridão, construídos para a praticidade em vez do conforto. Finn assumiu a liderança, seus olhos humanos se adaptando à escuridão mais rapidamente do que os de Ilia. Depois de uma hora navegando pelas sombras, eles finalmente chegaram à borda da floresta. Os dois sóis estavam apenas começando a nascer, lançando um caloroso brilho âmbar pelo céu. O observatório está a 6 horas a pé, disse Finn, parando para se orientar. Se nos esforçarmos, conseguimos chegar até o meio-dia. Eles navegam pela floresta com uma eficiência prática, cada passo deliberado e intencional. As habilidades de sobrevivência de Finn complementam perfeitamente a expertise de Ilia em navegar por terrenos desafiadores. O vínculo que eles haviam forjado na noite anterior parecia aprofundar sua sincronicidade natural, permitindo que se comunicassem com apenas algumas palavras. Na noite passada, tudo mudou, disse Ilia durante uma breve pausa, sua voz cheia de uma mistura de admiração e certeza. Eu posso sentir isso. Uma conexão entre nós que nunca existiu antes. Ou talvez sempre esteve lá, esperando silenciosamente que a reconhecêssemos. Enquanto falava, Finn gentilmente afastou uma mecha de cabelo branco do rosto dela, seus olhos se encontrando em um momento que parecia ao mesmo tempo novo e familiar. Na Terra, existe a crença de que algumas almas estão destinadas a se conectar, independentemente dos desafios que enfrentam. Almas gêmeas. Ela refletiu, experimentando o termo desconhecido. Eu gosto dessa ideia. Mesmo que uma alma seja humana e a outra seja autoritária, especialmente nesse caso ela se inclinou mais perto, beijando-o com uma ternura que contrastava fortemente com a urgência de sua missão. O universo tinha um propósito ao te trazer para mim, Finn. Primeiro, você foi meu protetor, depois meu irmão, e agora você é meu par. Ele pronunciou a última palavra com uma certeza que não conseguia expressar completamente em palavras, mas assim que o momento de conexão dele se aprofundou, foi abruptamente interrompido pelo distante zumbido dos motores,
Eles se agacharam sob o denso dossel da floresta enquanto um ônibus Mavic sobrevoava, fazendo seu caminho de volta para o palácio. Eles já visitaram o observatório, disse Finn sombriamente. Precisamos nos apressar. O caminho da montanha se tornava mais íngreme e traiçoeiro a cada passo que davam, desafiando sua determinação enquanto subiam. Ao meio-dia, a antiga cúpula do observatório surgiu no horizonte. Sua superfície, que antes brilhava, agora estava desgastada e deteriorada por séculos de exposição aos elementos de autoria, contava uma história do tempo. À medida que se aproximavam, Elliot se inclinou e sussurrou. Algo não está certo. O campo de segurança estava em ruínas. Finn desembainhou sua lâmina de energia, seu brilho azul iluminando a escuridão e projetando sombras estranhas enquanto eles entravam na câmara principal do observatório. O que encontraram dentro confirmou seus piores medos. Os sistemas do observatório haviam sido manipulados, novos equipamentos fundidos à antiga tecnologia autoritária. No centro da cena, havia uma estrutura cristalina pulsante, irradiando um zumbido baixo e rítmico que preenchia o ar. Este era um farol quântico, e Elliot Breath, com sua formação científica, reconheceu instantaneamente o dispositivo. Não se tratava apenas de enviar sinais para o Krill. Havia algo muito mais significativo em jogo. Eles estavam acelerando o ritmo. Finn se aproximou do console principal do observatório, seus dedos ativando habilidosamente os scanners de longo alcance. Enquanto ele fazia isso, o display holográfico ganhou vida, revelando um mapa vívido dos sistemas estelares ao redor. O que ele viu fez um frio percorrer sua espinha. Os Krill não estão a 6 ciclos lunares de distância, disse ele, sua voz tensa com uma raiva mal contida. Eles são menos de 1. Os Mavics os têm direcionado para a Autória há meses. Elliot juntou-se a ele no console, seus dedos dançando rapidamente sobre os controles. Olhe isso, ela exclamou, seus olhos se arregalando de empolgação. A principal embarcação do Mavic está pronta para interceptar algo na borda do nosso sistema. Com um movimento ágil, ela aprimorou a imagem, revelando o objeto misterioso em maior detalhe. É uma nave humana, a Finn, um navio de pesquisa da Terra. As palavras atingiram Finn como um golpe físico. Eles não estavam apenas perseguindo genética autoritária. Estavam atrás de humanos também. O navio de pesquisa de seus pais não havia sido o primeiro a cair vítima. E se não agissem rapidamente, este novo certamente não seria o último. Um suave riso ecoou na entrada do observatório, parando-os em seu caminho. Criaturas astutas, astutas, comentou o embaixador Nett, flanqueado por seus guardas Mavic de 4 braços. Estávamos curiosos para ver quanto tempo levaria para vocês perceberem nossa pequena farsa. Longo o suficiente para você armar sua armadilha, parece? Finn respondeu, posicionando-se habilidosamente para proteger a laia dos Mavics. A boca sem lábios de Neff se contorceu em um sorriso grotesco. De fato, devo expressar minha gratidão por nos poupar o esforço de resgatá-lo do palácio. A princesa é um tesouro inesperado. A genética real Torian que ela possui comandará um alto preço em nossos repositórios. Você não tocará nela, rosnou Finn, apertando o punho em torno de sua arma. Nett não pôde deixar de notar a proteção primitiva que emanava dele. É o que torna os humanos tanto cativantes quanto previsíveis. Ele fez um gesto para seus guardas, instruindo-os a capturar os humanos vivos, embora alguns danos fossem permissíveis. As habilidades regenerativas deles são realmente impressionantes. À medida que os guardas avançavam, Finn trocou um olhar fugaz com Alaia. Naquele momento efêmero de entendimento tácito, um plano audacioso começou a tomar forma entre eles, uma estratégia ousada, enraizada em uma confiança inabalável e em uma profunda familiaridade com as forças um do outro. Finn avançou, lançando o que parecia ser um ataque imprudente que conseguiu capturar a atenção do guarda, enquanto Alaia manobrava furtivamente atrás do console principal. Os Mavics dispararam uma barragem de raios de energia, os projéteis crepitantes passando perigosamente perto de Finn, enquanto ele mergulhava e rolava com a agilidade de um guerreiro experiente, aprimorada por anos de treinamento sob a intensa gravidade de Toria. O que se desenrolou a seguir não apenas selaria seu destino,
mas também moldaria o destino de dois mundos agora ameaçados pelos Mavics, no sinistro plano de Sidious. Agora, Finn gritou, agachando-se a tempo de evitar uma explosão de energia. Os dedos de Alaia dançavam pelos controles do observatório, ativando rapidamente os antigos sistemas de defesa. A cúpula do observatório começou a vibrar, enquanto mecanismos adormecidos despertavam, gerando um campo de energia localizado que desorientou brevemente os Mavics. Nesse momento crucial, Finn entrou em ação. Anos de treinamento de combate sob a intensa gravidade de Thoria aprimoraram sua velocidade e força a níveis além do que qualquer humano deveria possuir. Com uma determinação feroz, ele se lançou em direção ao guarda mais próximo. Suas lâminas de energia cortaram a arma do alienígena com precisão, antes que a parte plana de sua bota atingisse seu peito, fazendo-o cair no chão. Impossível, Nat sibilou em descrença enquanto Finn derrubava um segundo guarda com uma eficiência implacável. Nenhum humano deveria ser capaz de se mover tão rápido. Você queria minha biologia única? Finn provocou, liberando uma poderosa explosão ao lado de sua lâmina. Aqui está uma visão mais próxima. Enquanto Finn lutava habilidosamente contra os guardas, Alaia se concentrou em acessar a matriz de controle do Quantum Beacon. Estou dentro do sistema deles, ela gritou urgentemente. As naves Krell Hive reagem a padrões de frequência específicos. Se eu conseguir inverter a polaridade do sinal, podemos ter uma chance. O que quer que você esteja fazendo precisa fazer mais rápido. Finn grunhiu quando uma explosão de energia passou raspando seu ombro. O calor dela queimando sua pele. O embaixador Nat, testemunhando seus guardas sucumbirem ao ataque implacável dos humanos, rapidamente sacou uma arma escondida. Chega disso, ele pensou. Talvez só precisemos de amostras em vez do espécime inteiro. Ele disparou, mas Finn já havia antecipado seu movimento. Ele se agachou, deslizando para dentro da guarda de Neth. Com um impulso feroz para cima, ele apontou sua lâmina para o torso do Mavic, mas ela parou a poucos centímetros do alvo. Humano previsível, Neth zombou, um escudo pessoal brilhando ao seu redor. Seu tipo sempre opta pela confrontação direta. Finn reconheceu com um sorriso astuto. Você está certo, e é exatamente por isso que estou aqui para ser a distração. Os olhos de Neth, desprovidos de pupilas, se arregalaram ao perceber seu erro. Ele rapidamente se virou para Alaia, bem a tempo de vê-la completar a sequência final de comandos. Com um anúncio triunfante, ela declarou: sinal revertido. Os Krell estão agora recebendo novas coordenadas. O zumbido do farol quântico mudou de tom, sua estrutura cristalina pulsando com padrões de energia recém-alterados. Na tela principal do observatório, a trajetória das naves da colmeia Krell tornou-se inconfundivelmente clara à medida que se desviavam de Thoria e seguiam em direção à frota Mavic. O que você fez? Neth exigiu, sua fachada calma começando a se romper. Alaia respondeu friamente. Eu dei aos Krell novas áreas de caça, suas próprias naves. Impossível, Neth exclamou. Os protocolos de controle foram projetados por cientistas que nunca anteciparam alguém como eu. Alia falou com convicção. Minha educação real a Thorian, combinada com uma década de aprendizado com um humano, me ensinou a pensar além das fronteiras convencionais. Ao terminar sua declaração, Neth levantou sua arma de forma ameaçadora em direção a ela. Eu vou te matar por isso, ele ameaçou. Não, você não vai, Finn disse suavemente. Assim que Neth se preparou para atirar, Finn rapidamente puxou uma pequena lâmina e cortou a palma da mão. Com um movimento determinado, ele lançou seu sangue diretamente no rosto do embaixador. As gotas perfuraram o escudo pessoal, que foi projetado para bloquear energia e projéteis sólidos, mas era impotente contra líquidos, espirrando sobre a pele cinza de Neth. O impacto foi tanto imediato quanto aterrorizante. Onde quer que o sangue de Finn fizesse contato, a pele de Neth começava a borbulhar e dissolver, enviando gritos de Mavic reverberando pelo observatório. Anticorpos do veneno Nargat, afirmou Finn com frieza, mesmo enquanto o embaixador desabava no chão. Meu corpo agora os produz naturalmente. Curiosamente, eles são tóxicos para a fisiologia Mavic, mais um aspecto fascinante da minha biologia que você pode ter pesquisado.
Se você tivesse perguntado educadamente, Alia teria ativado o comunicador criptografado. Pai, finalmente está realizado. Os Krell foram redirecionados com sucesso para a frota Mavic. Capturamos o embaixador Nétio, que resta dele, e possuímos evidências inegáveis de toda a operação deles. Excelente trabalho, chefe. Veio a resposta da voz de Talon. O palácio está seguro. Conseguimos deter com sucesso os membros restantes da delegação sem nenhuma baixa. Por favor, retorne para casa o mais rápido possível, mas tenha cautela. Ainda pode haver agentes Mavic à espreita na área, enquanto a equipe assegurava os guardas sobreviventes e coletava evidências dos sistemas do observatório. Alia avistou Finn, seu olhar fixo intensamente na tela que mostrava a embarcação humana que se aproximava. Seu povo, ela disse suavemente, aproximando-se dele. Ele acenou com a cabeça, reconhecendo que aqueles eram os primeiros humanos que ele havia visto em uma década. Ela estendeu a mão para ele, seus dedos azuis entrelaçando-se com os dele. Você está tendo dúvidas? Sobre nós? Finn perguntou, virando-se para ela com uma expressão mais suave. Nunca imaginei isso. Mas muda tudo, não muda? A Terra e a autoridade estão entrelaçadas mais uma vez após todo esse tempo. Para melhor, eu acredito. Ela respondeu, sua voz firme. 2 mundos unidos contra ameaças compartilhadas, começando por nós. Ele a puxou para perto, beijando-a com um fervor e uma ternura que fervilhavam entre eles há anos. Eu estava destinado a te encontrar. Ele murmurou suavemente contra seus lábios. O ataque dos Nargath uma década atrás não foi apenas uma coincidência. Foi destino. Um conceito humano que estou começando a valorizar. Ela respondeu com um sorriso. Um ciclo lunar depois, o grande salão do Palácio Atorian estava repleto de convidados. O chefe Talon estava orgulhosamente em pé no estrado cerimonial, adornado com suas vestes tradicionais, enquanto se dirigia aos dignitários reunidos. Hoje estamos à beira de um momento histórico para o nosso mundo, declarou com fervor. A ameaça Mavic foi vencida. Tudo graças à bravura da princesa Alia e do príncipe Finn. As naves da colmeia Krell foram obliteradas, abrindo caminho para uma nova era de colaboração entre a Toria e a Terra. Na frente do salão estava a capitã Reeves da nave de pesquisa da Terra, Horizon, seu uniforme impecavelmente nítido e formal, enquanto se preparava para representar o contato diplomático inaugural da humanidade com a Toria. Quando interceptamos pela primeira vez o sinal de socorro deste sistema, nunca poderíamos ter antecipado que descobriríamos não apenas um novo aliado, mas também um filho da Terra há muito perdido. Ela comentou, acenando respeitosamente para Finn. As informações que o príncipe Finn compartilhou sobre o Mavic e o Krell protegerão inúmeros mundos de perigos semelhantes. Em pé, orgulhosamente ao lado de Alia, Finn exibia confiança em seu uniforme azul profundo, que estava adornado com os símbolos reais de Atoria. Alia, por sua vez, irradiava elegância em seu vestido prateado fluido, delicadamente adornado com sutis motivos da terra. Juntos, eles personificavam um belo gesto de unidade entre seus 2 mundos. O chefe Talon continuou, sua voz firme e autoritária. Agora, devemos abordar a importante questão da sucessão. De acordo com a tradição atoriana, chegou a hora de eu nomear meu herdeiro. Ele gesticulou em direção a Alia e Finn, que estavam lado a lado. Dê um passo à frente, meus filhos. Eles se moveram juntos, mãos entrelaçadas, fazendo uma declaração ousada de seu vínculo enquanto se aproximavam do Deus. Princesa Alia, minha própria carne e sangue. Você mostrou seu valor de todas as maneiras possíveis, declarou Talon com orgulho. E você, príncipe Finn, embora não seja da nossa linhagem, exemplificou os melhores traços de nossos reinos. Sussurros se espalharam como fogo em palha pela multidão, à medida que a gravidade do momento se instalava. É minha decisão que vocês governem juntos após meu tempo ter passado, declarou Talon, marcando o alvorecer de uma nova era. Esta seria a primeira monarquia dual na história de Atoria, uma união inovadora de linhagens de sangue humanas e atorianas. O capitão Reeves avançou, sua voz firme e resoluta. A Terra reconhece esta união e estende seu total apoio e aliança à Atoria. Juntos, nossos mundos são mais fortes.
Apesar da formalidade do momento, Finn não pôde deixar de se inclinar mais perto de Whisper, um sorriso brincalhão no rosto, enquanto sussurrava no ouvido de Alia. Não é ruim para um garoto órfão que foi mordido enquanto salvava uma princesa. Os olhos de Alia brilhavam com uma travessura brincalhona. Acredito que você quis dizer, nada mal para uma princesa que encontrou um humano perdido e decidiu mantê-lo. Mais tarde naquela noite, nos íntimos limites de seus novos aposentos compartilhados, eles se encontraram na varanda, olhando para a cidade. As luas gêmeas pairavam altas no céu, banhando a paisagem em um suave brilho prateado. Eu tenho refletido sobre aquele dia, disse Alia, aninhando-se mais perto do peito de Finn, quando o Nargat me atacou, e você correu para me ajudar empunhando nada além de uma lança improvisada. Finn respirou fundo, seu coração acelerado com a lembrança. Eu estava apavorado, ele confessou, mas havia algo dentro de mim que não me permitia virar e correr. É isso que torna os humanos verdadeiramente especiais, ela disse. Sua coragem, sua adaptabilidade e sua capacidade de amar, mesmo diante das diferenças. É a razão pela qual os Maviks tanto temiam quanto cobiçavam você, e é por isso que eu te amo. Finn gentilmente a virou para encará-lo, suas mãos segurando seu rosto com ternura. 10 anos atrás, seu pai acolheu um menino humano ferido e lhe ofereceu um lar. Hoje, esse menino se tornou um homem que finalmente descobriu seu verdadeiro lugar no universo. Bem aqui com você. Quando seus lábios se encontraram em um beijo terno, as estrelas acima de Atória brilharam com uma nova intensidade. Este mundo foi transformado para sempre pela bravura de um menino humano e pelo espírito inquisitivo de uma menina alienígena. O amor deles, que floresceu contra todas as probabilidades, iluminou o céu noturno, marcando o início de uma jornada notável juntos. Naquela noite, uma nova e significativa entrada foi registrada nos arquivos reais. A partir deste dia, a Casa Real de Vidin orgulhosamente ostentará a marca da Terra, ao lado dos queridos símbolos de Atória. Este tributo honra o notável humano cujo sangue e bravura salvaram nosso mundo não uma, mas 2 vezes. Primeiro de uma besta temível que espreitava na floresta, e depois das próprias estrelas.